Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos hoje, mais uma segunda-feira, nos preparando para o Grupo Emanuel, que funciona de 6h30 às 7, numa pequena reflexão, e a partir das 7h30, então, uma oração mais específica, um trabalho mais voltado para a doutrinação dos desencarnados, para o esclarecimento, para um trabalho de amor, de dedicação e de vontade de que todos alcancem a verdade, o caminho reto, aquele que vai nos trazer alegria, paz, felicidade. Preparando os nossos pensamentos para a prece, eu vou ler da carta de Paulo aos Romanos 1:20, no capítulo 55 do livro Pão Nosso, de Emanuel, intitulado Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, a Ti, Senhor, elevamos os nossos pensamentos, os nossos corações em prece, para que possamos, unidos e reunidos em Teu nome, conseguir alcançar a verdade que Tu nos trouxeste, conseguir manter a nossa fé, conseguir realmente manter os nossos passos firmes em direção a Ti, Senhor. Por isso, agradecemos esta doutrina que, codificada por Kardec, tanto nos esclareceu. Por isso, agradecemos a oportunidade de termos acesso a toda essa verdade, a tudo que nos chega através do Teu apóstolo, Allan Kardec, através dos Teus missionários, Teus mensageiros, da psicografia de Chico Xavier, enfim, Senhor. O quanto agradecermos não será suficiente e não corresponderá ao que recebemos. Por isso pedimos força e que possamos ser a cada dia mais gratos e mais fiéis ao Teu Evangelho, a Ti, Senhor, e ao nosso Pai. Assim seja. Meus irmãos, o tema hoje é um pouco merecedor de muita atenção, um pouco não, muito merecedor de muita atenção, principalmente para nós espíritas, porque fala das coisas invisíveis, das coisas, como Paulo fala aqui, as coisas invisíveis, as suas coisas invisíveis, quer dizer, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão. Por quê? Por quê? Porque nós ainda não conseguimos alcançar a verdade completa. Diz Emmanuel em uma de suas mensagens que nós alcançamos parcelas, pequenas parcelas da verdade. Então, conseguir, alcançar o que Deus fez e o que Deus faz, por enquanto é impossível para nós. Então, o que nós temos como
ponto de apoio para nós chegarmos, né, à conclusão de que realmente Deus existe, de que realmente o universo foi criado, né, como Emmanuel vai nos falar aqui. Paulo fala, né, das coisas visíveis, porque se veem pelas coisas que estão criadas, como Emmanuel começa, né, o texto falando que o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Nós não vemos Deus, nós sentimos a sua presença através da nossa existência, dos nossos sentimentos, do que nós temos dentro de nós e das coisas que são criadas, né? Então, Emmanuel nos leva até a olhar a natureza, né? Olhar tudo, na verdade, que existe, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Então, nós, ainda espíritos tão inferiores, que necessitam tanto, né, do aprendizado, da reflexão, da evolução, nós não podemos ficar tentando entender Deus com o nosso pequeníssimo entendimento, né? Nós não podemos conceber a ideia real de Deus, né? Eu fui a Leon Denis, no livro O Grande Enigma, no primeiro capítulo, intitulado Deus Universo, ele fala o seguinte: a linguagem humana é impotente para exprimir a ideia do ser infinito. Então, até no falar, nós não temos condição de chegarmos, porque a linguagem é pequena, é muito aquém desse ser infinito. Desde que nos servimos de nomes e de termos, limitamos o que é sem limites. Então, se nós quisermos definir Deus, nós não vamos conseguir, porque nós não temos palavras para definir Deus, porque Deus é infinito e o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, as nossas palavras são limitadas. Todas as definições são insuficientes e, de certo modo, induzem ao erro. Entretanto, o pensamento, para se exprimir, precisa de um termo. O menos afastado da realidade é aquele pelo qual os padres do Egito designavam Deus: eu sou. Isto é, eu sou o ser por excelência, absoluto, eterno e do qual emanam todos os seres. Então, nós, quando às vezes, orgulhosamente, né, queremos explicar para o outro o que é Deus, quem é Deus, ou como Kardec sabiamente perguntou no Livro dos Espíritos, né, o que é Deus e não quem é Deus, não personalizando Deus. Se nós quisermos o outro apenas pela razão, pela via da razão, nós não vamos conseguir, porque nós não temos termos suficientes para isso. Existe nos livros de Dionísio, o Pseudo-Areopagita, algumas orientações, vamos dizer assim, né? Algumas explicações do porquê nós não conseguimos, né, definir Deus. E ele nos mostra lá que existem basicamente duas vias para explicar Deus, para definir Deus. A via
afirmativa e a via negativa, mas que ele prefere a via negativa, porque qualquer comparação, como ele fala aqui, é falha. Então nós não podemos dizer o que é Deus, é dar características, Deus é bom, é justo, nós sabemos disso, mas isso é o que a gente sente, mas leva a um conceito que nós já temos de bondade e de justiça, que é atribuído ao homem. Então fica falho. Então ele prefere, Dionísio, a via negativa do in. Deus é infinito, esse prefixo in, né? Deus é infinito, é ilimitado, é incognoscível, né? Então, essa via do que Deus não é que vai, né, fazer nos tirar um pouco do erro, né, dessa definição de Deus, porque qualquer adjetivo que nós dermos a Deus vai ficar aquém, porque esse adjetivo nós conhecemos nas pessoas, né? São as virtudes, é o que as crianças aprendem no colégio, quando estão estudando as classes gramaticais, né? E estudam os substantivos concretos e abstratos. E aí a professora fala assim, concreto é o que se pode pegar, o que se pode ver. E abstrato é o que não se pode pegar, o que não se pode ver. Uma coisa muito básica, né? Porque na verdade, né, não é isso. Porque o abstrato, o que é o substantivo abstrato? É aquele que existe, mas que se manifesta através do concreto. Então, a beleza existe. A beleza é um substantivo abstrato. Mas se ela não se expressar através de uma pessoa, de um objeto, de uma casa, de uma obra de arte, nós não vemos a beleza. Então, o substantivo abstrato é aquele que não existe por si só. Para nós percebermos a existência dele, ele tem que se expressar através do concreto, né? Então, e o concreto não. Se eu falo que copo é um substantivo concreto, todo mundo sabe o que é copo, porque todo mundo pode ver realmente concreto. Então, a professora que dá a primeira ideia para as crianças do que é concreto e abstrato, ela fala nesse sentido de poder pegar, poder ver, não poder pegar, não poder ver. Mas é um pouquinho além disso, né? É a questão da gente perceber a existência da beleza, da bondade, né? Da fé. Então, são substantivos realmente abstratos que se manifestam através de outros, né? Então, e que não dependem, né, de outros para existir. Existe, mas para se expressar depende de outros. Então, Dionísio, né, fala a respeito de Deus. Não é nada daquilo que conhecemos, mas ele ultrapassa tudo aquilo que pode ser percebido por nossa razão. É além de tudo. É mais adequado louvar a Deus com negações do que com afirmações, porque devemos negar radicalmente qualquer comparação. Então, não podemos comparar Deus conosco. Não podemos comparar Deus com nada, nem com ninguém. Essa natureza suprema antecede e está além de tudo. O Deus Altíssimo é apresentado mais apropriadamente pela distinção do que pela comparação. É a impossibilidade de pensarmos e dizermos como é a essência, a natureza de Deus, pois ela transcende o universo das coisas. Então, às vezes fica complexo, né, a gente ler isso,
mas nós espíritas que já lidamos um pouco com essa realidade considerada invisível, né, que são os espíritos desencarnados, para nós fica mais fácil, né, porque nós sabemos que existem os espíritos, né? Algumas pessoas veem, podem ver os espíritos desencarnados, mas não são todas e nem toda hora. Então, se nós estivermos na nossa casa durante o dia todo, 24 horas na nossa casa, nós vemos quem mora conosco, mas não estamos vendo quem está na nossa casa em espírito. Na hora que nós nos reunimos em oração, nós não estamos vendo quais os espíritos que vêm. Vêm ajudar ou vêm se beneficiar. Nós não estamos vendo. Às vezes sentimos a presença, sentimos um perfume, sentimos um arrepio, um calor, um frio, como se fosse uma brisa passando, mas nós não vemos sempre e não percebemos sempre os espíritos que estão desencarnados, mas sabemos que eles estão conosco, sabemos que eles vêm. Isso já é um conforto para nós que nos distanciamos fisicamente dos nossos entes queridos. Sabemos que eles podem estar aqui. Os livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, nos mostram isso. Inclusive, o Nosso Lar, que é a história, né, de André Luiz, quando ele volta à Terra, quando ele tem permissão para voltar à Terra, entrar na sua casa, ver a sua família, né? Só uma pessoa consegue vê-lo, que é a empregada. Ninguém mais. As filhas não conseguem, embora a filha tenha tido uma vontade, de repente, de tocar a música que ela tocava para ele. Ele pede, né? Mas ela toca, mas sem saber que ele está ali. Apenas uma pessoa viu. Então, nós, quando desencarnamos, nos tornamos espíritos e não almas encarnadas, né? Nós não somos visíveis tão facilmente, né? Mas nós existimos, nós continuamos a existir. Então, as coisas também que mostram as nossas ações, porque nós, inclusive, continuamos a agir. Nós vemos exemplos nos livros de André Luiz, vemos exemplos nas reuniões mediúnicas, né, das ações dos espíritos, as ações boas e as ações más. O que acontece de repente sem explicação, mas que existe explicação, porque foi feito através de um fenômeno mediúnico, né? Eu tive uma tia que, numa reunião não sei se era materialização a reunião, era uma reunião mediúnica. Ela, inclusive, não era espírita, mas ela, naquela noite, foi a uma reunião porque ela estava com muita saudade da filha. E a família era espírita, o irmão, e a convidou, foi intuído, né, a levá-la. E ela foi. Nessa reunião, a filha envia a ela uma rosa, uma flor. De verdade, houve um transporte ali de uma rosa, né? E ela recebe aquela rosa, percebe que aquela rosa foi enviada pela filha, e muitos anos depois, ela ainda tinha aquela rosa e ela me mostrou. Eu vi essa rosa dentro de uma caixinha, como se fosse um porta-joias, né? Como se fosse uma joia realmente. Então, foi uma ação de um espírito.
desencarnado, né, que enviou essa rosa para ela. Foi uma coisa muito emocionante. Só em ver aquela rosa eu já me emocionei. Imaginem a hora em que ela recebe a rosa da filha, né? Então são as coisas visíveis que seriam invisíveis, mas que se tornam visíveis pela ação do que ainda para nós é invisível. E assim vários espíritos atuam. Então, o que não dizer da atuação do nosso Pai, do nosso Criador, que são as coisas invisíveis, como Emmanuel intitula, né? Então, continuando aqui, ele escreve: a paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas. O que nós vemos é muito pouco do que Deus já criou. Até agora a gente recebeu, né? Estamos recebendo aí através da internet a notícia de que o universo está se expandindo, né? Então Deus continua criando, meu Pai trabalha sem cessar, né? E eu trabalho também. Então, é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. Então, voltando a Leon Denis, nós vemos que ele fala assim: vemos o que há de mais grosseiro em tudo que nos cerca. Todos os mundos fluídicos, todos os círculos onde a vida superior se agita, a vida radiosa, se eclipsam aos olhos humanos. Nós não vemos tudo, não sabemos tudo. Distinguimos apenas os mundos opacos e pesados que se movem nos céus. O espaço que os separa nos parece vazio. Por toda parte, profundos abismos parecem abrir-se. Erro. O universo está cheio. Entre essas moradas materiais, no intervalo desses mundos planetários, prisões ou presídios flutuam no espaço. Outros domínios da vida se estendem. Vida espiritual, vida gloriosa, que nossos sentidos espessos não podem perceber, porque sob suas radiações quebrar-se-iam, qual se rompe o vidro ao choque de uma pedra. Então, nós ainda não temos condição de ver tudo. Kardec, inclusive, colocou essa pergunta aos espíritos, lá no início do Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta, na questão 36, ele pergunta: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E os espíritos respondem: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Então, nós ainda estamos num grau que não nos permite captar grande parte, imensa parte da criação, né? E Leon Denis continua: homens, aprendei a emergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser, interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. E antes, ele fala que nós, na verdade, não devemos procurar Deus nos templos de pedra e de mármore. Ó homem, que o queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares, que a tua morada terrestre te oferece. Porque nós estamos num mundo que está
no segundo estágio evolutivo. Existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, como a Terra, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. Então, nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Como que nós vamos, querer entender tudo, de todos os mundos? Ainda estamos no segundo degrau, e Leon Denis também fala isso. O ser sobe um a um os degraus da escadaria gigantesca que conduz a Deus. É uma escadaria gigantesca. E cada um desses degraus representa para o ser uma longa série de séculos. Cada degrau é uma longa série de séculos, Então, nós temos que manter, a nossa vontade de evoluir, paciência, resignação e fé. Porque se nós não tivermos fé, inclusive esse trecho da carta de Paulo aos Romanos é sobre a fé, é a justiça pela fé e depois a seguir a idolatria e depravação da humanidade. Então, esse versículo 20, que é o que Emmanuel está analisando aqui, é continuação da justiça pela fé, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Então, o que nós podemos conhecer de Deus é o que de Deus se manifesta em nós, seres humanos, em nós, neste mundo. É isso que nós podemos conhecer de Deus. Está muito claro aqui o que Paulo escreve aos Romanos. E continuando, Emmanuel, ele fala exatamente a mesma coisa que Leon Denis fala, O olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. Jesus já havia falado isso. Tenho muito a vos ensinar, mas não o podeis suportar. Então, é o que nós pudermos suportar. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Então, por que nós estamos na Terra? Nesse ambiente, porque esse ambiente é um ambiente adequado aos nossos imperativos de aperfeiçoamento e de progresso. É isso que Emmanuel fala. Então, nos queixamos da Terra, nos queixamos das coisas que passamos na Terra, individualmente ou coletivamente, como estamos nesse momento, Mas esse é o ambiente adequado aos nossos imperativos de aperfeiçoamento e progresso, Os objetos visíveis no campo, de formas efêmeras, constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Então, nós temos que acreditar nisso, ter essa certeza, de que existe o que nós vemos e existe o que não vemos, que é muito maior do que nós vemos. Existe muito mais do que nós percebemos, Então, nós precisamos ter essa certeza e saber que depende muito de nós alcançarmos outras visões, alcançarmos outro patamar, outros patamares, outros degraus, como diz Leon Denis aqui, que cada um desses degraus representa uma longa série de séculos. Mas, como Emmanuel fala, nós podemos fazer o possível para não repetir a lição. E é assim que ele termina. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Porque Deus não nos criou para a infelicidade. Deus não nos castiga.
Deus não nos quer no erro. Deus quer, como dizia Santo Agostinho, né? O Deus que te criou sem ti quer te salvar. Como que é? O Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. Então, nós fomos criados para nós realizarmos com a ajuda do Pai, com a ajuda do Filho, que é Jesus, né? Nós realizarmos a nossa ascensão, né? Nós temos que realmente realizar. Existe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo do Espírito de verdade, né? Para que nós nos tornemos os artífices da nossa imortalidade. Então, Deus não quer nos salvar sem a nossa participação. Então, nós temos que realizar, nós temos que fazer. Cumpra os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Porque muitas vezes, muitas encarnações, nós repetimos as lições, repetimos os erros e por isso as lições de que necessitamos. Então, se nós cumprirmos direitinho a nossa tarefa, nós não vamos precisar repetir. Nós vamos passar para outro degrau, né? É o que Emmanuel fala. Cumpra os deveres que te cabem, receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Então, meus irmãos, que a gente possa crer nisso, porque esta é a verdade, né? E também Leon Denis termina de forma muito bonita quando fala que esses direitos, né, que nos esperam, que essas coisas belas que nós sentimos, só sentem aqueles que, tendo dominado a matéria, se tornaram dignos dessa comunhão sublime por esforços seculares. Então, nós temos que nos esforçar, porque essa comunhão sublime é fruto do nosso esforço, da nossa perseverança e da nossa fé. Porque nós precisamos ter certeza de que isso existe. Como Paulo escreveu, né, também Paulo, aos Hebreus, né, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ainda não vemos, mas sabemos que existem. Então, que nós possamos conquistar a cada dia mais uma fé mais robusta, para que nós alcancemos essas coisas que ainda não vemos. Não vemos, mas temos que ter a certeza daquilo que esperamos. É uma carta linda, né? A carta aos Hebreus, né? Principalmente nessa questão da fé. E para terminar, eu vou ler um poema, um soneto de Antero de Quental, psicografado por Chico, no Parnaso de Além Túmulo, intitulado Deus. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão ele, fez a esfinge estranha no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus. Somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Que Deus nos abençoe com a fé no seu amor infinito, na sua harmonia, nos seus objetivos de compaixão, de misericórdia, que Jesus tanto
insistiu em nos mostrar. Por isso, ele veio à Terra. Por isso, Jesus veio e se sacrificou por nós. Pelo amor que ele tem por nós e pelo amor que o Pai tem por nós. Então, meus irmãos, não vamos desistir, não vamos desanimar, porque o que nos aguarda é muito bonito, o que nos aguarda é muito bom, o que nos aguarda é a paz, é a luz, é a felicidade, é a harmonia com Deus. Que Ele nos abençoe e vamos fazer a nossa prece final. Agradecemos, Senhor, a bênção desta hora em que podemos refletir sobre a necessidade da nossa conquista espiritual, a conquista das virtudes, conquista da fé, daquela confiança, daquela certeza de que Tu estás presente em nossa vida, Senhor, em nossos passos, e que Teu Filho unigênito, Jesus, nosso Cristo, não se afasta de nós e, por vezes, nem caminha ao nosso lado, mas nos carrega nos braços. Que possamos sentir esta força, esta presença, esta tranquilização dos nossos corações, dos nossos pensamentos, para que continuemos a caminhar quando às vezes sentimos desânimo, quando às vezes queremos parar, queremos voltar. Mas temos que prosseguir e por isso pedimos: aumenta-nos a fé, Senhor, aumenta-nos a fé. Assim seja.